Lembro, na época eu tive uma banda que era uma banda de rock lá em Salvador chamada Macário. A gente teve essa banda por bastante tempo. E a gente promovia porque fazer música alternativa é a questão das cenas musicais, né? Para quem toca músicas que não são músicas do padrão comercial, do que toca em rádio, né? Que as pessoas ouvem porque a mídia divulga aquele tipo de padrão de música. E no caso do rock lá em Salvador, do rock, do blues, do jazz, né? Que não são músicas com esse padrão comercial, a gente enfrenta, e ainda hoje se enfrenta esse problema, de você não ter espaço para tocar. A Bahia, ela tem muita casa de show, tem muito bar, tem muito tudo, mas quase tudo lá é direcionado ao estilo musical dominante lá, que é o axé, que é o pagode, agora o sertanejo, né? Então, quem não toca esse padrão musical, que é o padrão da mídia, tem muita dificuldade de encontrar espaço para tocar. Aqui em Fortaleza, por exemplo, eu vejo muito mais pubs. Tudo bem que aqui tocar trabalho autoral, como é o caso do seu trabalho autoral, é muito difícil, tá? Para quem toca trabalho autoral. Mas lá na Bahia ainda é pior. E o que a gente tinha que fazer é que a gente tinha que se autoproduzir, buscar espaços para poder tocar, às vezes espaços alternativos que não eram nem bares, para criar uma cena e trazer bandas iniciantes para criar público, né? E aí a gente fez durante um bom tempo lá um trabalho de unir algumas bandas que já tinham mais tempo de cenário e trazer essas bandas novas para dentro do projeto da gente. Aí começava a tocar de tarde, tocava até de noite, né? As bandas principais, que tinham já um público formado, e essas bandas novas que chamavam o colega de faculdade, que chamavam o amigo da rua e tal, que acabavam também agregando para o nosso público das bandas principais, mas fomentava naquelas pessoas o crescimento, o amadurecimento musical. E aí foi muito legal. E acontecia muito isso que você falou, de as pessoas virem e você se sentir realmente como uma pessoa que estava influenciando aqueles jovens que estavam ali, alguns muitos mais novos do que a gente, e que ele te via tocar e falava, cara, isso aqui, como é que é isso, como é que é? Essa coisa de você tratar com carinho aquele público ali, que amanhã eles podem, influenciados por você, serem os novos artistas, as novas bandas que vão estar levando essa bandeira da música alternativa para frente, né? Isso é muito bacana. E eu tenho o prazer de hoje, tem pelo menos algumas pessoas que eu conheço lá, que foram dessas bandas que a gente fomentou e que hoje tem um trabalho reconhecido dentro lá do cenário e que começaram com a gente lá, sabe? Como uma banda que estava ali agregado a um projeto. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que falta um pouco, às vezes falta um pouco das bandas mais estabelecidas buscarem isso, sabe? Vamos fomentar a cena, vamos fazer com que comecem a brotar novos projetos dentro dessas cenas alternativas. Isso. E lá era impossível não acontecer isso, porque era impossível a cena sobreviver sem que isso acontecesse. Né? É interessante isso, eu estava lembrando aqui, assim, não é a maioria, é a minoria, mas o rock ainda tem aquele estigma de ser o dos drogados, os dos irresponsáveis, né? Ainda tem pessoas que pensam isso, né? Que quem está no meio do rock é assim. E aí algumas pessoas, graças a Deus hoje eu vejo que é a minoria, mas ainda acontece de ter banda que vai e bebe, quando sobe no palco tá tão embriagado que não toca direito, ou não canta direito, ou esqueceu a letra. Isso pega mal tanto pro contratante, que não vai mais querer aquela banda, né, quanto pro público que vê aquilo ali. Algumas pessoas não vão gostar, outras podem até admirar e tudo, mas acontece. A questão da roupa que você falou no início, né, que a gente já viu uma banda de rock e tudo, e o cara tinha ido do trabalho e tava de paletó e gravata. Aí não combinava muito, assim, não combinava, mas são casos assim, não, realmente o cara teve que ir do trabalho direto, não deu tempo de trocar de roupa. Mas é interessante essa questão da roupa, porque faz uma parte da identidade da banda, né? Vocês já tiveram alguma vez assim, algum problema relacionado a isso? De alguém... Não, assim, quanto a isso, não. Não, porque assim, o que acontece as pessoas estranham tudo, mas
no fim das contas acham interessante. Pô, que legal, legal. Tal, mas nunca teve... cadê a roupa e tal. Fazia uma brincadeirinha, mas no fim das contas era uma coisa positiva. E a maior parte dos trabalhos que eu tive, tirando esse trabalho dessa linha mais comercial, os outros, quase todo mundo tinha trabalhos em paralelo. Não dava para viver só de música. Para ter só uma banda de rock e vamos viver da banda. A gente tentou, a gente fomentou, por exemplo, essa banda. A gente passou, cara, quase um ano. A gente fazia... através de um produtor muito bom lá, fizemos um CD com 5 músicas para divulgar esse trabalho. E a gente mandou para tudo quanto foi produtor e produtoras no Brasil todo. Porque acreditávamos no trabalho da gente e a gente começou a colher frutos disso. Por exemplo, tocamos em Minas Gerais, tocamos em festivais grandes no interior da Bahia. Mas em Salvador não rolava, cara. Era impressionante. Na minha terra mesmo, era só show pequeno, era só coisa pequena. A gente tocou em shows maiores fora de Salvador, mas em Salvador a gente não conseguia tocar. Por quê? Porque Salvador tem um pouco parecido com a cena daqui do forró, que sublima um pouco os outros ritmos. Então é difícil, como é tão estabelecido aquela cena forte ali do axé na época lá e do forró aqui, que para quem não tá dentro do meio deles, fazer um show grande é difícil, né? Então a gente conseguia entrar em festivais em Minas, São Paulo, no Rio, tal, mas dentro de Salvador mesmo era muito difícil. Aí a gente teve que fomentar essa coisa de, vamos fazer um projeto nosso. Juntamos com outras bandas que eram da mesma cena da gente, que já tinham um trabalho mais profissional, já tinha CD lançado e tal, e começamos a fomentar essas bandas menores que não tinham ainda esse trabalho a fazerem parte para a gente fazer a cena crescer, entendeu? E isso gerou frutos na época, mas que é difícil Márcio? Então assim, se você for parar e olhar a história dos artistas do rock and roll, do blues, né, essas coisas, mesmo os grandes nomes, existia algum momento na vida deles que eles tiveram que se virar com outra coisa, porque não dava. Você for ver Muddy Waters, dirigia caminhão, pintava, porque naquela época não tinha outro trampo, ele precisava ganhar. Entendeu? Assim, é porque precisa. A música, a gente sabe, tem até uma música da gente, a letra do Alvin, que é que eu toco pra ganhar dinheiro. Ela fala um pouquinho desse lance da vida do músico. Você precisa investir até ela decolar, entendeu? Se você realmente quer fazer isso como profissão, você precisa investir. E isso aí é tempo, é dinheiro, você vai ter que... E hoje as coisas são caras, vai fazer um vídeo, vai fazer um CD, tudo é caro. A diferença de antes para hoje, que eu vejo, é que hoje as oportunidades elas ficaram teoricamente um pouco mais democráticas, assim, no sentido de você mostrar o seu trabalho. O YouTube é uma ferramenta que é muito boa para isso. Maravilhosa. Entendeu? Ela te dá uma oportunidade. Sim. Igual aí a diferença vai ser o material que você vai colocar lá, a qualidade do material, que aí é que entra um pouquinho o custo da produção e tudo. E hoje, graças assim a evolução da tecnologia, hoje você tem celular que filma 4K e tudo, você com a arte, com o que está na sua cabeça, você consegue a um custo menor fazer uma coisa mais enxuta, entendeu? Não depende de grandes produções. Antigamente você se preocupava em tocar e alguém lhe descobrir, que a gravadora ia bancar tudo, gravação, ia bancar a divulgação e tudo, né? Só que hoje não tem mais isso, né? Então a gente... um bom CD, um bom trabalho, um bom vídeo, hoje é o seu cartão de visita no YouTube, né? Então as coisas estão mudando, né? E a maneira de você se comportar, de divulgar isso, é uma coisa muito louca. Às vezes você faz uma coisa que nem pensa que vai ser, de repente e vai, tá lá, entendeu? E dá certo, entendeu? Então, assim, tem que apostar. Se você acredita, você tem que apostar. Você falou do... Cara, o Arthur, cara, ele é um exemplo de que a perseverança, ela rende frutos, sabe? Ele já era reconhecido aqui dentro da cena local como um grande guitarrista, mas ele falou, não, cara, eu vou pra frente, foi pra frente. Quero algo mais. Hoje o cara tocou no festival Crossroads, do Eric Clapton. É um cara... E ganhou a guitarra, não foi? Sabe?
E ele é incrível, realmente. Lá na Bahia tem um cara muito bom, que o pai dele foi um grande bluesman, né? O Álvaro Asma. E hoje é o filho dele, o Eric. O Eric. Eu mandei até pra ele o aviso daqui. Cara, olha, o Eric Asma é um incrível guitarrista. E ele tem um trabalho maravilhoso, né? E que agora eu sinto que a carreira dele tá dando essa guinada também, dele ir para fora, de ir para São Paulo, para Minas, para fazer show e tal. Queria muito que ele viesse aqui para, se ele pudesse ouvir, vir tocar aqui no Ceará também, porque é um trabalho muito bacana. Tem uma cena lá de músicos, né? Incríveis. Eu falei mais cedo aqui do menino, do guitarrista, do gaitista, do Luiz Rocha. O Luiz hoje ele não está tão ativo, mas ele tem uma banda chamada Terraquianos. Cara, incrível a banda. Tem a Candice Fiais, que é uma... Se vocês puderem conhecer o trabalho dela também, maravilhoso. Tem uma cena lá na Bahia incrível. Eu estou há 16 anos fora, mas eu acompanho o trabalho dessas pessoas, porque são trabalhos que dá gosto de você ver, que é perseverança, que é batalha, sabe? E são trabalhos incríveis, que merecem serem divulgados, merecem serem conhecidos, sabe? Isso é muito... Aqui também tem grandes trabalhos, tem grandes, né, artistas aqui no Ceará também, dessa cena alternativa de blues. Porque esse lance de você optar por uma carreira, chega um ponto que você ou decide. Ou você vai investir realmente para dar certo aqui, ou você vai seguir outra coisa. No meu caso, assim, chegou um momento que eu tocava profissionalmente, eu era patrocinado por fábrica de gaita, Endosser, eu fui da Bendes, da Hering. Mas chegou um ponto que, assim, ou você vai ser médico ou você vai ser músico, entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de você investir. Se você quer ser músico, eu digo assim, tem uns caras que eu toquei com eles uma época, o Selvagens na Procura de Lei, eu fiz uns shows com eles por aqui, e eu percebi, assim, eu vi como era que eles trabalhavam, e aqueles garotos ali, eles chegaram nesse ponto de ou vai terminar a faculdade ou tudo, ou vai meter as fichas para ser. Aqueles meninos são muito bons, entendeu? Então, e eles realmente tinham um trabalho bacana, e a galera, vamos apostar, e aqueles caras ali, eles apostaram as fichas e se uniram e tudo isso é o foco. Entendeu? Aí os caras começaram a ter... Aí vão surgir as oportunidades, agarra com elas e tudo. E você vai ver tem uns shows que a gente foi, o show foi no Maloca Dragão. Que aí a gente tava lá, meu irmão, era muita gente. Era muita gente. Que o Nicolas, quando começou o show e começava o show, disse, galera, hoje tá lindo. Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, vamos ter cuidado, vamos... com calma, porque tá muito lotado, para evitar de acontecer alguma coisa, que tá muito cheio. Muito bacana. E aqueles caras ali eu vi, eu admiro muito, gosto muito do trabalho deles. Tanto que eles estão tocando bastante lá no Sudeste, né? Então... Outra coisa que é muito difícil, essa via de você fazer sucesso aqui e ir pra lá. Geralmente é o contrário, vai pra lá e volta e depois faz aqui. É uma coisa que é isso aí.